Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Estranho. E aqui é o Iso. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Maravilha, sejam bem-vindos ao episódio 202, eu acho, do Mangá ao Quadrado. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bom? Estão passando bem a semana? Sim, foi boa. Tá aqui tudo bem. Parabéns pela marca de 200 podcasts. Obrigado. A minha semana tem sido meio mais ou menos, porque eu e o Estranho, a gente gravou um podcast ontem, e aí quando a gente terminou de gravar, descobriu que a gente não gravou. Então... Acontece. Foi meio triste, mas não tem problema. A gente tá aqui pra gravar esse podcast. É um tema clássico, né? Um podcast clássico do Mangá ao Quadrado, no qual a gente explora um tema mais a fundo no que diz respeito à mídia dos quadrinhos e mangás especificamente. O tema que eu resolvi surgir dessa vez é o tema da viagem temporal. É um tema que eu resolvi trazer porque eu acho que muitos têm conversa sobre viagem temporal nas mídias, mas toda conversa que eu vejo sobre viagem temporal é sobre, tipo, paradoxos e, tipo, universos alternativos e Albert Einstein, relatividade, não sei o que. O pessoal explora mais esse lado da ficção científica da viagem temporal. E acho que pouco se conversa da viagem temporal, de fato, como uma ferramenta de roteiro, né? Tipo, como é que ela é utilizada? Será que tem como fazer viagem temporal numa obra e não ficar forçado, não ficar gratuito? Tudo isso a gente vai tentar explorar nesse podcast, beleza? Beleza. Parece um bom tema. Parece um bom tema mesmo. Viagem temporal, então, extremamente recorrente em vários tipos de obras, principalmente narrativas, né? Não consigo pensar em viagem temporal em pinturas e esculturas. Acho que é uma ferramenta exclusiva de mídias narrativas. Isso que você tá ignorando os discos voadores nas pinturas italianas, né? É verdade. Verdade. Quando eles fazem uma réplica da TARDIS e expõem para os fãs verem, isso é uma escultura, tecnicamente, uma arte não narrativa? Talvez. Que as pessoas vão para admirar? Eu acho aceitável como uma obra narrativa. Acho justo, sim. Mas, de forma, em geral, é um tema bem comum, assim, na obra de arte em geral. Acaba sendo sempre associado à ficção científica, né? Porque é algo que meio que exige, não tem como você viajar no tempo sem haver ficção científica, mas é algo muito comum. Por que vocês acham que é tão comum viagem no tempo nas artes em geral? Você tem alguma ideia, Iso? Eu acho que dialoga muito com nosso desejo de consertar coisas. A gente fala viagem no tempo, mas quase sempre que alguém fala viagem no tempo, fala viagem pro passado. É muito mais comum do que alguém, vamos lá pro futuro ver como que é o futuro. Existe, mas não é tão comum quanto voltar pro passado. Sim. É verdade. Porque acho que a gente pensa muito, e se eu não tivesse feito bosta? É uma pergunta que todo mundo faz. Com muita frequência. Não existe pouca história realmente sobre viagem pro futuro, um personagem que viaja pro futuro. Se a pessoa quer contar uma história pro futuro, ela faz de fato uma ficção científica que se passa no futuro e acabou, né? Porque, tipo, viajar pro futuro é que nem, sei lá, ir pra um país em que você não conhece a língua e nada da cultura e o que você vai fazer ali? Você é um idiota? Tipo, não tem o que fazer. Até existe, é só menor, assim. O segundo De Volta ao Futuro é o que vai pro futuro mesmo. O primeiro, o clássico, é passado. O tipo de aproveitamento que você pode ter de um personagem ir pro futuro é só se o futuro tem alguma interferência direta com ele. Então, como é o caso do De Volta pro Futuro. Porque senão, a única interação que esse personagem vai ter com o mundo é: eu não sei o que é isso, eu preciso aprender. E pra isso você não precisa ter uma viagem no tempo. Você pode ter só um personagem que é daquele mesmo tempo, mas fora daquele mundo específico, né? Então, em vez de você fazer, o cara veio do passado, por isso ele não conhece as tecnologias. Não, ele veio do interior, por isso ele não conhece as tecnologias. É uma explicação muito mais simples e que facilita o desenvolvimento da história que você quer contar, sem precisar depois no final deixa do cara voltar pro tempo dele ou alguma coisa do tipo. Isso que você me falou é interessante, porque eu pensei no Planeta dos Macacos, que só no final a gente descobre que é uma viagem no tempo, porque só no final a gente descobre que tem interferência direta dos humanos. Sim. Até esse plot twist não era interessante revelar que era uma viagem no tempo. Aí, quando revela o plot twist, ok, agora virou um filme com viagem no tempo, mas metade do filme não era, e não precisava ser. Não, e também o interessante desse twist nem é de fato que é uma viagem no tempo. O interessante desse
triste é que, tipo, não tem salvação. Tipo, fudeu tudo Exatamente. mesmo, sabe? Você não tá em outro planeta mesmo, você tá no seu planeta e, tipo, não tem o que fazer mesmo, meu amigo, se fudeu. Eu concordo. E eu concordo que tem muito a ver também com essa nossa vontade de corrigir erros, né? Arrependimento com, tipo, escolhas, esse tipo de coisa, porque mesmo quando pra mim, as viagens interessantes pro futuro que tem, é você vê as suas ações, o que deram, que essas ações vão ter de consequência pro futuro, né? Então, tipo, Sim. aquela história ali, eu não lembro o nome agora, mas o dos 3 fantasmas, sabe? Do passado, do presente, do futuro, daquela história de Natal Conto e tal. de Natal. Canção de Natal. Canção de Natal. Quando o cara vai pro futuro, ele vai... eu gosto de merda que eu fiz aqui, ó o que vai dar no futuro, as escolhas que eu escolhi, né? Que eu fiz. Acaba se pretendendo muito a isso mesmo. Eu não pensei em outra motivação, assim, pra viagem temporal, emocionalmente pro ser humano. Mal é usado, quase sempre que usam é pra alguém corrigir algo. Uhum. Mas realmente, ele tem ou esse peso. Na verdade, praticamente sempre esse peso sentimental. Nem que não seja do sentimento do próprio personagem, né? Ele querendo refazer alguma coisa. Mas sim a gente desejar ver alguma coisa. Às vezes, sei lá, presenciar alguma coisa que você não pôde presenciar. Então tem um pouco de nostalgia aí, né? Então pega no sentimento também. Tipo, devia ter nascido naquela época. E aí tem história de alguém que queria ter nascido numa época e foi pra aquela época, né? Aconteceu, sei lá, Meia-Noite em Paris, por exemplo. A história é basicamente isso. Verdade. Eu não sei como é que não existe. Alguém devia fazer um filme em que um garoto de 15 anos de 2017 volta pros anos 80 pra curtir a música. Não, volta pros anos 90 pra curtir o emo. Pra curtir o emo. O finalzinho dos anos 90. Porque só tem isso na internet hoje em dia. Tipo, nasci na geração errada. Tinha que ter um filme que, tipo, leva uma criança dessas pro passado e, tipo... Não tem internet, sabe? Tipo, esse tipo de coisa. Olha aí a geração errada, idiota. Bons tempos sem internet. Cara, pode ter um pouco de nostalgia disso, sim. Eu não pensei nesse aspecto, não. Um mundo sem comentários de YouTube. Pensa nisso. Que lindo, cara. Era tão bom, né? Guerra Fria, nazismo. Era muito melhor antes mesmo. De lado emocional, talvez era isso que eu queria comentar mesmo, sobre essa nossa vontade de voltar no tempo, né? Mas acho que interessante mesmo, talvez, a gente comentar a viagem no tempo como essa ferramenta narrativa mesmo. Porque, já começando aqui, eu consigo pensar em vários bons exemplos. Mas, tipo, sempre que aparece pra mim numa história, viagem no tempo, eu meio que já, tipo, viro os olhos, eu tipo, mano, pra quê? Sério? Tipo, eu já fico, você tá cagando, cara, você tá cagando. Vocês têm esse feeling meio que visceral também? Eu não sei. Eu tenho sim. Pra mim, quase sempre, eu vejo uma viagem no tempo, já bate uma sensação de caralho, eu vou achar um erro daqui a pouco. Porque é muito difícil fazer essas merdas se amarrar e de fato ficar amarrado. Então. São os 3 revisores pra não escapar nenhum erro de continuidade. E eu sempre acho e penso, caralho, olha essa merda. Uma coisa que eu acho curiosa é que, assim, normalmente a história é sobre a viagem no tempo. Então, quando ela é sobre a viagem no tempo, tipo, é muito essencial que tudo seja muito bem explicado. Mas às vezes acontece da história, tipo, ter viagem no tempo, tipo, em algum momento, e aí, tipo, os autores cagam pra explicar isso de alguma forma mais plausível, sabe? Tipo, Dorohedoro é um mangá que tem, tipo, uma personagem específica tem o poder de viajar no tempo. E aí, tipo, ela viaja ao longo da história, só que, tipo, a gente nunca vê ela viajando. A gente tá sempre acompanhando o presente, e aí, às vezes, ela aparece do futuro pro passado, sabe? E aí, tipo, explicar, era ela voltando, porque vai dar uma merda daqui a pouco. Não, mas, peraí, como que ela encontrou? E aí você começa a se perguntar, e a gente não tem explicação. O autor não vai se preocupar com isso. Eu só queria jogar lá essa situação, só. Um filme pra mim que talvez uma das melhores conclusões que a gente pode tirar aqui de Viagem no Tempo é que o melhor é não tentar explicar, sabe, cara? Sim. Se você enfia, sabe, esquece todas as conversas que as pessoas têm sobre o universo alternativo, sobre paradoxos, sabe, cara? Quando você coloca uma história, uma viagem temporal numa história pra mim, se você começar a mergulhar nisso, você se afoga. Porque não tem jeito, as pessoas gostam de conversar sobre isso. Quando elas gostam, elas começam a pensar e aí, tipo, caga tudo a sua história, porque viagem no tempo não é algo que faz sentido de verdade, né? Não. Um exemplo que eu gosto muito é o filme Looper, vocês já viram? Sim, que caga pra explicar. Eles propositalmente não explicam. Exato. Gosto muito.
É tipo, o nosso protagonista que é o Joseph Gordon-Levitt, ele encontra o eu do futuro dele que é o Bruce Willis, e aí tipo, ele começa, não, cara, mas viagem temporal, não sei, a gente pode... E aí o Bruce Willis vira pra ele e fala, cara, se a gente começar a conversar sobre isso aqui, a gente não vai fazer porra nenhuma. Então só faz o negócio e fica na tua, sabe? Eu senti que era muito, tipo, pro espectador mesmo. Não pensa nisso, cara, esquece, só vê a história, por favor, sabe? Porque assim, a viagem no tempo ser parte central do plot, em si, ela não carece de explicação, a menos que as resoluções do roteiro envolvam minúcias dessa viagem no tempo. Então, se a minúcia da viagem no tempo ajuda a concluir alguma coisa, então aí as pessoas começam a se perguntar, não, mas faz sentido acontecer isso? Sendo que é muito mais fácil quando o autor ignora isso, a gente só fala assim, ele voltou no tempo, faz parte da história, e é isso aí. Mas isso não... Ele voltar no passado, encontrar ele do futuro, não vai mudar o passado? Como isso não faz parte da resolução do problema, né, esse paradoxo, aí a gente não se preocupa tanto. O maior problema é quando algum personagem volta pro passado 2 vezes. E aí a maneira como é resolvido é diferente. E aí começa a pipocar os erros. Quer dizer assim, ele volta no passado pra consertar as coisas, faz merda, então agora ele tem que voltar pro passado de novo pra consertar o erro. E aí faz certo. Aí pronto, aí começa, aí dá brecha. Não tem como você fazer isso sem aparecer erro. Começa a pipocar. Se bem que, mesmo eu aqui pensando de Looper, tipo, quando terminei o filme eu fiquei pensando, mas tipo, ele não podia voltar e fazer isso, não sei o quê. Então, tipo, mesmo quando o filme fala pra mim não pensar muito nisso, eu penso, porque... Mas Looper eu acho relativamente redondo, na verdade. Looper acho que é um dos bons exemplos. Ele é um dos bons exemplos, mas mesmo isso, cara, sei lá. Eu não sei. É que, tipo, no final dos contos, o Looper, ele acaba não sendo meio que sobre a viagem no tempo, né? Ele tem outra mensagem pra passar, né? Tipo, não é só sobre as escolhas que você faz e tudo mais. É sobre família, é sobre não sei o quê. Então, talvez pra mim, quando a mensagem é outra, eu consigo absorver melhor o filme, porque eu tenho alguma outra coisa pra pensar, sabe? Eu não vi Looper, mas eu imagino que um exemplo aproximado no mundo dos animes e mangás seria a Madoka Mágica, por exemplo. Sim. Madoka Mágica tem a viagem no tempo em um determinado ponto, sem muito spoiler, vai que alguém não viu, né? Mas tem viagem no tempo em algum momento como ferramenta de roteiro, como plot importante do desenvolvimento, só que do jeito que é feito, você nunca questiona a mecânica por trás da volta no tempo, sabe? Tipo, mas voltou no tempo, mas agora tem 2 linhas temporais ou não tem 2 linhas temporais? Não é importante, sabe? Porque pode até existir 2 linhas temporais, mas não é o que a história mostra. A história mostra, essa pessoa voltou no tempo e agora o que a gente tá vendo é a realidade dela e essa é a linha que existe. Pode existir outras realidades? Foda-se. Não tô entrando nesse mérito, isso não é relevante pro desenvolvimento. Então eu também considero bem redondo justamente por fazer essa jogada de ignorar a explicação em prol da própria viagem ser o acontecimento relevante da história. Mas Madoka tem furos. Tem furos. Tem furos. Tem furos, mas tipo, eu não ligo, sabe? Sim. Porque a viagem temporal, o episódio que tem a viagem temporal explica completamente aquela personagem, sabe? Explica. Sim, é um desenvolvimento, sabe? É tudo gradual e importante. Então, tem um propósito ali, sabe? Tem um significado o cara ter colocado a viagem temporal ali mesmo. Então já acaba, então tá bom, vai que seja. Justifica boa parte da série também. Não só a personagem, como alguns outros fatores que estavam acontecendo. Sim. E aí, em contrapartida, vai justamente naquilo que eu falei. Quando a resolução da trama tá muito intrinsecamente ligada à mecânica de viagem no tempo, que as coisas começam a ficar um pouco mais... Por exemplo, eu não sei se vocês leram, mas aquele All You Need is Kill. Depois teve... Esse eu não li. Teve o Limite do Amanhã, o filme do Tom Cruise, que é baseado na mesma história. É diretamente baseado ou... Diretamente baseado. E é um bom filme. É um pouco diferente. Filme. É um pouco diferente, mas é bem baseado. É o mesmo conceito. O filme é até melhor. O soldado que vai pra guerra e ele morre. E aí, tipo, quando ele morre, ele volta pra algum tempo antes. E aí, tipo, ele tá preso num loop temporal que ele só pode sair se ele não morrer na guerra, né, basicamente. É tipo um Groundhog Day, só que com um soldado. Mais ou menos. De Groundhog Days. Mas a grande questão é que o fato de ele estar preso no loop e, tipo, como ele vai sair do loop, ou como ele ficou preso no loop, é muito intrínseco com a solução do roteiro. E por conta disso, abre muita margem para discussão
e pra você ver ou furo, ou incongruência, ou alguma coisa que você fala assim, mas será que isso faz sentido de verdade? Ou ele deu uma forçada e aí a gente teve que engolir, sabe? Por ser tão intrinsecamente ligado uma coisa na outra. Eu acho que esse acaba sendo bem problemático e bem difícil do autor conseguir entregar algo realmente satisfatório. Eu gosto muito de um anime que essa é a base sobre viagem no tempo, né? Assim, entrou com recursos roteiros. Não, é a base que é o Steins Gate. Não sei se vocês chegaram a ver. Não, já tinha uma época que pediram muito pra gente ver. E, enfim, eu gosto como eles fizeram Steins Gate, mas acho curioso como eles misturam conceitos de viagem no tempo sem se desculpar por misturar assim. Você pode viajar no tempo de diversas maneiras. Se você viajar dessas maneiras, é efeito borboleta. Mas se você viajar dessas outras, é diferentes timelines. Mas se você passar dessas outras, aí tudo se fecha num loop. Eu fico pensando, nossa, eles estão tocando tudo mesmo. Porque... Cada hora é uma regra, porque cada hora é um método diferente. Eles estão atirando todo lado. Eu gostei de como foi feito. Eu acho muito bom esse anime, inclusive. Um bom exemplo. Ele acabou brincando com a maioria dos tropes de paradoxo de viagem temporal, né? Qual que é a forma correta? Porque normalmente as histórias escolhem uma só, né? Tipo, na minha história aqui é efeito borboleta, na minha história aqui é realidade paralela. Não, esse é tudo. E tem vários jeitos de viajar no tempo e cada um é uma regra. A série de televisão do Flash, ele tem viagem no tempo. E eu acho que eles mandam uma dessas, só que, tipo, muito mais galhofa. Mas é assim mesmo, tipo, de vez em quando é futuro direto, tipo, um personagem do futuro, ele é um vilão e ele é descendente de um personagem no presente. Aí, tipo, o personagem do presente morre e o cara do futuro desaparece. Mas em outros momentos, o cara vai pro futuro, ele vê o futuro e ele consegue modificar o futuro só com ações reais. Tipo, é tudo também. É efeito borboleta, é realidade paralela, tem de tudo um pouco também. Justamente, a diferença é que não explica porra nenhuma. Sabe, tipo, mas se a gente matar ele aqui, ele vai desaparecer no futuro? É isso aí. Mas qual que é o sentido? Não, foda-se. Gosto quando usaram em Dragon Ball, porque quando eles vão explicando como realmente funciona, a gente começa a perceber que o plano do Trunks não faz sentido. E o Gohan chama atenção pra isso. Tá, né? Porque o Trunks ele veio do futuro também pra evitar que o Goku morra. Não, esse é o plano dele, não é? Vir evitar que o Goku morra? Ele veio evitar que o Goku morra e derrotar os androides. Aí uma hora o Gohan para. Mas Trunks, pera. Se a gente matar os androides, eles vão sumir no seu futuro, Trunks? Não é assim que o tempo funciona. Então o que você veio fazer aqui exatamente? É meio isso mesmo. Aí ele fala, não, que pelo menos uma linha do tempo seja salva, uma coisa assim, é tipo um negócio bem absurdo mesmo. Mas ele dá também um migué que dá pra engolir, que é de que ele queria ver com os androides derrotados nesse tempo pra poder voltar pro dele e repetir. Isso é um migué. Eu acho que seria muito mais bonito falar, não, eu quero salvar ao menos uma realidade, nobre. Não, eu quero aprender pra usar no futuro. Não, cara, vai tomar o seu cu. Isso é papinho. Mas olha, Estranho, eu fico feliz que você tenha comentado de Flash, porque Flash pra mim é um exemplo do que é ruim, talvez. Porque eu gostava de Flash. A primeira vez que teve uma viagem temporal no Flash, eu parei de ver a série. Eu achei tão cocosento, porque pra mim a primeira vez, sem spoiler, não é nada, é claro, mas a primeira vez que tem uma viagem temporal em Flash, eles deram uma de tipo Super-Homem dando voltas na Terra. Aconteceu uma merda, puta plot twist foi revelado, personagens morreram. Sim, isso foi irritante. E aí, tipo, opa, não, nada disso aconteceu, não, vamos voltar no tempo aí. Foi basicamente um episódio que aconteceu uma caralhada de coisa, você falou, porra, mano, aconteceu uma caralhada de coisa, e aí no final do episódio ele volta um dia no tempo e aí desfaz tudo o que ele fez. E aí perde completamente todo o impacto dramático e, tipo, dali pra frente eu não confio mais nada da série e qualquer morte que aconteça eu, tipo, mas talvez ele volte no tempo, sabe? Tira pra mim o peso de tudo que acontece. Eu vou dar um micros spoilers de Flash, mas... Flash, foda-se. Tem uma espectador, não veja a Flash, não veja, só eu não até veja. acho divertido, mas no final da segunda temporada... Você pode gostar, mas você não pode incentivar o nosso espectador, ele merece o nosso respeito. Toda a história de Flash começa com a mãe do Barry Allen morrendo, sendo assassinada por um speedster, né, um corredor velocista, e aí a gente descobre depois que esse velocista é o inimigo dele lá, o Flash Reverso, e que nesse momento ele tava lutando contra o cara, tipo, tentando salvar a mãe naquele momento e tal. E aí, beleza, a primeira temporada é toda a trama envolvendo esse Flash Reverso que veio do futuro, tipo, toda a história envolve viagem no tempo.
Aí, tipo, tem a segunda temporada, que é uma coisa mais de universo paralelo e tal. E aí, quando termina a segunda temporada, o Flash fica puto. E aí ele volta no tempo e, tipo, desfaz o primeiro episódio, sabe, da série. E aí, tipo, muda tudo a realidade. Então, tipo, ele brinca muito com essa coisa de... Não, vamos desfazer essas merda toda por causa da viagem no tempo. É bem gibi. É bem gibi de super-herói. Ah, viajou no tempo e agora impediu que ela morresse e agora vai estar tudo diferente. E aí tava tudo diferente. Aí, não, agora eu percebi que se eu fizer isso, aconteceu umas outras cagadas. Então eu vou desfazer essa cagada que eu fiz. Aí ele tenta desfazer, mas não desfaz certo, sabe? Tipo, todas as tramas giram em torno disso, mas nunca precisa se explicar muito como que funciona a lógica por trás disso, sabe? Então, isso não me incomoda tanto. A gente falou bastante sobre necessidade de explicar e, tipo, na verdade, a não necessidade de explicar a viagem temporal e como isso estraga bastante a narrativa, né? Sim. Mas, pra mim, talvez o maior problema, no final das contas, parando pra pensar aqui da viagem temporal, é isso que eu comentei pra mim, tipo, da mudança da balança no drama e nas revelações, sabe? Então, tipo, que nem eu comentei, quando ocorre esse episódio em Flash e aí volta tudo no tempo, tudo bem, depois ele brincou com isso e tal, mas pra mim morreu ali, sabe? Porque ele me enganou, a série me enganou, sabe? Ela mostrou a morte de um personagem, fez revelações, e aí, tipo, não, mas tem viagem no tempo, beleza? Mas esse episódio específico eu concordo que foi muito merda, tipo, essa resolução, mas dali pra frente eles souberam lidar melhor com isso. Eu não sei se isso, tipo, teve um impacto negativo com o público e eles mudaram e aí passaram a fazer de um jeito menos ofensivo, mas eu acho que eles souberam lidar assim. Esquece Flash, eu tô pensando, tipo, num aspecto geral aqui agora. Talvez o que me faz de verdade virar os olhos quando alguém introduz viagem temporal é que insere essa possibilidade de o autor tá só me enganando, sabe? Sim. Eu não vi Flash, mas eu fiquei igualmente puto. O Judeu falou, bateu um déjà vu, porque Dragon Ball Super fez exatamente isso faz alguns meses. Ele voltou no tempo pra resolver um problema? Voltou no tempo pra desfazer um arco inteiro, porque o arco deu no final não feliz. Entendi. Aí ele voltou no tempo, poderoso como ele tá, e aí ele ganhou do vilão mais fraco, é isso? Não. Voltou no tempo pra resolver o problema antes dele começar, pra nunca ter vilão em primeiro lugar. Que merda, cara. Pro arco nunca ter existido. Então, eu me senti tapeado. Eu senti que seja lá quem é que não é o Toriyama que faz Dragon Ball Super cuspiu em mim. Essa ideia por si só não é ruim. Tipo, voltar no tempo e resolver problemas antes, sabe? O problema é tipo, você enganar quem tá lendo, sei lá quantos capítulos deve ter sido isso, e aí chega no final e fala, não aconteceu porra nenhuma disso aqui, sabe? Eu acho que é uma má narrativa. Se não for fácil, se for, por exemplo, a gente tá fazendo esse arco, tem essa hora que tá tão impossível derrotar o vilão, você tem que voltar pro passado pra derrotar o vilão antes. Só que essa derrota do vilão antes tem que ser igualmente difícil, tem que ser uma coisa de caralho. Não foi uma solução fácil, foi só um obstáculo extra. Exterminador do Futuro, né? É sobre isso, e o negócio de matar o cara ali é difícil, porra. Sim. Sim, exato. Não exatamente isso, mas essa é a ideia. Uma coisa que me deixa muito puto e que todo mundo adora colocar em viagem no tempo, porque gera paradoxo, o pessoal adora paradoxo. É quando eles querem colocar uma brincadeira de que as coisas não têm uma origem de verdade. Por exemplo, vamos supor que eu volto no passado, encontro o judeu criança e falo pro judeu um dia criar um podcast nomeado de Mangá ao Quadrado. Louco. Ele cresce e cria esse mangá e me convida e eu ouço falar do podcast por ele. Quem inventou esse nome? Exato. Se o judeu me ensinou e eu ensinei pro judeu. Eu odeio quando fazem isso. E adoro fazer isso por algum motivo. A Roshi no Samidare tem uma dessas, né? Sim. Eu volto no passado, eu te dou esse lápis. Você vai no futuro me dar esse lápis. De onde surgiu esse lápis? Que fábrica fez esse lápis? Tem um mangá que é sobre isso, basicamente, que é Nijigahara Holograph, cara. O Nijigahara Holograph, ele tem um item que ele é basicamente isso. Só que, tipo, o mangá não é sobre isso. A história não é sobre isso, mas a história básica, a história inteira do mangá é meio que isso, na verdade. O garoto encontra ele quando ele é mais velho, e o mais velho ele meio que leva ele a fazer todas aquelas ações, e ele vira velho e conta isso pra ele. Tipo, já a história inteira de caixa, né, que um leva pro outro, aquela caixa de metal. Exato. Só que eu acho que nesse caso de Nijigahara Holograph é mais uma brincadeira narrativa, porque a história toda é uma loucura narrativa.
Esses Não, são os e tem a ver também, porque eu concordo com você, Isa, eu acho bizarro o quão a densidade das pessoas fazerem isso na história, porque parece que não tem, tipo, propósito nenhum às vezes, sabe? É só, tipo, ó, esse paradoxo maluco que eu fiz aqui, ó, que legal, hein? Só que talvez em Nijigahara Lugafe ele encontrou um propósito pra aquilo, porque a história toda é meio que, tipo, claustrofóbica, sabe? É sobre você só ver, tipo, uns 5 personagens o tempo todo e tudo meio que acontece num loop que não faz sentido. E aí quando eles introduzem esse objeto na história, o negócio fica mais fechado ainda, mais claustrofóbico ainda. Então acho o cara meio que... Escreve o nome desse mangá, eu não vou saber procurar ele só pelo que você pronunciou agora. Nijigahara Holograph. Ele é do mesmo autor de Solanin, saiu recentemente no Brasil. Vou te mandar em off aí. E tem tudo a ver com a conversa, cara, porque... Sei lá, as pessoas querem colocar justamente viagem no tempo, quer colocar esse paradoxo, esse tipo de coisa na história. E, tipo, às vezes não pensa muito sobre, tipo, a mensagem que isso tá passando, sobre o peso na história. Alguns mangás eles sabem usar a viagem no tempo, tipo, como uma ferramenta para se contar uma história e foda-se a explicação. Até aqui no Mangá ao Quadrado a gente já recomendou alguns desses, como por exemplo Again. Again é um mangá que é basicamente tipo, um cara acordou e ele tava no primeiro ano do ensino médio. E aí, mas por quê? Não importa. Ele acordou, ele tá no primeiro ano do ensino médio, agora ele vai reviver a história dele. E é tipo, basicamente isso. A ideia da autora era, quero fazer uma história de alguém que pode refazer seu ensino médio. Eu não preciso me preocupar com qual é a física, qual é a filosofia por trás disso. Eu quero me preocupar com os sentimentos do personagem, como que isso vai se desenvolver. Eu acho isso muito mais honesto do que querer fazer uma trama super mirabolante e ficar meio cheio de rebarba, cheio de ponta bizarra. Sim. Agora, uma pergunta. O que vocês acham de falsa viagem no tempo? De uma coisa que meio que 20th Century Boys faz, de que você não tá viajando no passado, você só tá viajando pra essa dimensão alternativa que é uma réplica perfeita do seu passado. Eu não consigo pensar em outros exemplos que tenham isso, mas isso em 20th Century Boys é muito bizarrão. Yu-Gi-Oh! Faz isso, é muito ridículo. Nossa, Yu-Gi-Oh! E o que? Eles enfrentam os egípcios, é isso? Quando eles resgatam as memórias do faraó, fazendo o faraó reviver a própria história. Então ele vai pro mundo só feito das memórias dele, que é idêntico a tudo que aconteceu. Mas o pessoal do presente tá circulando nesse mundo normalmente, interferindo nos eventos, mas ainda assim são as memórias dele. Isso não faz nenhum sentido. Cara, isso aí eu acho idiota mesmo. Caraca, por isso que eu odeio o final de 20th Century Boys. Porque, tipo, o cara vai nessa, tipo, máquina que simula o passado e ele pede desculpa por uma simulação, sabe? Tipo, não, cara, você não tá pedindo desculpa pra nada. Ele pede desculpas, ele só não identifica e vai embora? Ele só identifica e vai embora. Na minha memória ele falou, é você mesmo, acabou. Você viu o filme, Judeu? Você viu o filme? Não. O filme é ofensivo, o final do filme é ofensivo. Eu imagino. Já ouvi falar disso daí. Voltando para as mangás que a gente já recomendou que tem viagem no tempo, o Haruka no Matie, ele é um mangá do Jiro Taniguchi, que morreu há pouco tempo. Fica aí a nota de falecimento do Jiro Taniguchi. Minhas passagem. Era um bom mangaka. E basicamente também é um cara que, tipo, é um senhor, e aí ele volta pra idade dele no ensino médio. E aí, tipo, ele volta e quer fumar, sabe? Umas paradas muito bizarras. Mas é uma história bem good feelings. E aí tem outras que são, tipo, mais pegada histórica mesmo, como por exemplo o Nobunaga no Chefe, que é um chefe de cozinha que volta pro tempo do Nobunaga. E aí ele vira, tipo, o cozinheiro oficial do Oda Nobunaga, porque ele cozinha muito bem, ele sabe as técnicas modernas no mundo antigo. Então, tipo, é uma coisa bem mais ambiciosa e, tipo, já o próprio cenário em si chama a atenção, tipo, nossa, é um cara do futuro que sabe tudo o que vai acontecer e aí ele tá aqui, ele vai impedir ou não vai? Será que ele consegue impedir ou não? Eu acho interessante também. Eu acho que talvez, por exemplo, Nobunaga no Chefe funciona pra mim, a viagem temporal nesse mangá, porque ela é usada só pra construir essa sinopse, sabe? Um cara com habilidades culinárias hoje em dia virou o chefe do Oda Nobunaga, e só. Mais nada, sabe? E eu tô tentando
É que, tipo, eu fixei pra mim bastante sobre esse negócio de viagem temporal e, tipo, se ela é gratuita ou não numa história, sabe? Tipo, Oda Nobunaga. Oda Nobunaga não, né? Nobunaga no Chefe. Funciona pra mim porque, tipo, nem é viagem temporal. É só a sinopse do negócio, sabe? Tipo, é usado ali uma vez só e acabou. E a gente comentou no começo do podcast sobre, tipo, por que existem viagens temporais na história. E existe porque tá muito relacionado com esse negócio nosso de escolhas, né, e caminhos que a gente toma na vida. Então, talvez... E arrependimentos. Então, pra mim, talvez viagem temporal só funciona como tema principal de uma história quando esse é o tema principal da história. Arrependimentos, escolhas, esse tipo de coisa. Quando o pessoal tenta enfiar muita viagem no tempo e essa não é uma das temáticas principais, talvez pra mim é aí que começa tipo, parecer meio gratuito. É que aí normalmente quando não é isso, a temática acaba sendo justamente, tipo, a própria mecânica é o que chama atenção, tipo, o truque tá na viagem no tempo, sabe? Tipo, 2 macacos, o truque tá na viagem no tempo. Eu vou ser sincero, eu não acho ruim, mas eu não gosto quando o tema vira destino. Vira do tipo, não importa o que eu faço, o futuro é sempre o mesmo. Porque está tudo destinado. Eu não gosto muito de obras que trabalham destino. Mas às vezes fazem isso bem feito. Não quer dizer que é ruim quando fazem isso. É um caminho que costumam usar. Às vezes tem aquela coisa de tipo, ele sabe o passado, ele sabe o que vai acontecer no futuro, então ele tenta mudar o passado pra evitar o futuro, mas fazendo isso, ele causa o futuro, sabe? É interessante, mas é aquela coisa, é muito batida, é uma mensagem muito batida. Já foi feito muito esse tipo de coisa, né? Tipo, não importa o que você faça, seu destino tá decidido. Destino foi decidido, inclusive, baseado em tudo que você vai fazer daqui a pouco. Desde os gregos os caras fazem isso, né? Essencialmente. Desde Édipus, desde tudo isso, né? É só um adendo que esse rolê de histórias, tal pessoa, tal profissão volta pro passado, pareceu um tema meio que recorrente em mangás, porque eu já vi de médico também. De médico. E já vi de jogador de futebol, que o jogador de futebol com as habilidades de hoje volta pro futebol do começo do século. E aí, tipo, obviamente ele joga muito melhor que todo mundo ali. Sabe qual é o meu favorito? Eu não lembro o nome agora, mas é uma banda cover dos Beatles volta pro passado antes dos Beatles. É Bocoa Beatles, né? Bocoa Beatles, uma coisa assim. Essa eu gostei porque corresponde com o que eu faria se voltasse pro passado. Você ia roubar a fama de alguém. Eu ia compor as músicas dos Beatles, foda-se. Você ia aprender música só pra poder fazer as músicas antes deles, né? Não, ia achar um cara fodão do violão, só mandar as letras, ele... Boa, é uma boa. Ou você pode pegar uma ideia, tipo, rouba o Frankenstein da Mary Shelley, rouba o Drácula do Bram Stoker e faz você. Um exemplo que eu tô tentando pensar se existem outros exemplares disso, mas é um exemplo que me deixou meio cabreiro, que é em um Battle Shonen específico, que eles usam a viagem no tempo pra ter novos inimigos, que é Katekyo Richman Reborn. O quê? A gente não fala sobre Katekyo Hitman Reborn. Pior que eu acho que é a primeira vez que alguém fala de Reborn nesse podcast. Alguém já deve ter falado antes, mas é muito raro mesmo. A gente não falou nem do Torneio das Trevas Atiradores, vai falar. A gente não falou dele. Os caras voltam no tempo pra arranjar mais vilão? Não, eles vão pro futuro. Eles vão pro futuro achar mais vilão. Pra quê? Cara, não importa. Acontece isso. Meu Deus, aquilo é um lixo. E aí, quando eles voltam pro passado, eles falam assim, então, aquele cara que vai virar vilão pro futuro, ele não precisa virar vilão, ele vai ser nosso amigo agora no presente, sabe? Tipo uma parada assim. E aí vira amigo deles no presente. É muito bizarro, cara. É um arco surpreendentemente longo, porque eu lembro que eu li muito do arco do futuro, aí eu dropei. E aparentemente eu dropei não no clímax, ou indo perto do clímax, ainda tinha muito do arco do futuro. Tinha. É uma merda gigante. Tinha, tudo e é ruim bastante. desde o começo. Ele não acaba o Reborn ali. Tinha um arco, todo mundo achou que ia ser o arco final e não virou. Não, o autor tinha mais coisa. Pois é, então aí que tá. Dava pra ter usado, tipo, a autora, no caso, tinha ideias. Ou não sei se ela teve depois. Mas, tipo, ela tinha o que usar. E aí ela falou, não, vamos pro futuro arranjar mais vilão. Né? No presente tá pouco. Dragon Ball, ele mais ou menos usa isso, mas ele, tipo, o vilão do futuro, na verdade, já estava no presente e tal. Então, tipo, não é a mesma coisa. Mas tem um pouco a ver. Eu gosto de como
o céu foi trabalhado porque o Trunks causou o céu, mas o Trunks não voltou pro passado pra impedir o céu, então não cai naquele loopzinho de você causou o que você quis impedir. Ele quis impedir outra coisa, né? E aí resultou no céu. Outra coisa, mas sem querer isso trouxe o céu, que era muito pior do que o que ele queria impedir. Eu acho interessante isso. É uma ideia boa mesmo. Cara, quanto mais exemplos a gente tá usando, mais difícil pra mim é traçar linhas e regras, tipo, pra uso de roteiro pra viagem no tempo, sabe? Eu comecei pensando que, tipo, a melhor coisa é não mergulhar muito, sabe? Tipo, só joga e explica. Mas a gente deu vários exemplos aqui de obras boas que, tipo, a viagem no tempo é bem recorrente e acabam sendo boas, né? Então, tipo, Looper, Stargate. Acho que o segredo é não ser uma gimmick, O segredo é não entrar demais na ciência. Pra mim, esse é o segredo. Na hora que tenta trazer alguma justificativa muito física, muito científica, acurada, cara, isso é... Einstein. Mencionou Einstein, já me perdeu ali. Então. Começou a explicar demais, você provavelmente vai causar possibilidades de furo e também afasta bastante, sabe? Tipo, porra, não precisa dessa explicação super complexa do que tá acontecendo, o que não tá acontecendo, sabe? Me dá a explicação prática. Por isso que eu falei que o Flash faz isso bem. Porque os caras, tipo, sempre tem o personagem que fala, não, porque a viagem no tempo desencadeia no quântico, que não sei o que. E aí chega o outro cara, que é o Shukran, e fala assim, explica pra quem é burro. E aí, tipo, eles explicam pra quem é burro e aí beleza, sabe? Por isso que eu gosto de como eles fazem De Volta pro Futuro. Olha essa máquina do tempo, sabe como construiu ela? Com um reator quântico. Sei lá o que é um reator quântico, foda-se. É um nome, já é o suficiente pra mim. Cara. Você põe uma data, ela mexe no tempo. É assim que eu preciso saber como a máquina do tempo funciona. Onde eu ponho a data e pra onde ela vai. Por exemplo, eu gosto quando eles colocam... A primeira coisa importante de viagem no tempo é que viagem no tempo é uma solução muito fácil para resolver problemas. Então uma coisa que as obras tinham que fazer é deixar muito claro por que você não pode usar isso para resolver todos os seus problemas o tempo todo. Mas aí isso aí já não é mergulhar demais? Tipo, que você começa a explicar por que não pode. Não, depende de como você explica. Que, por exemplo, Harry Potter não explicou e a gente usou Harry Potter por isso até hoje. Porque Harry Potter... uma coisinha e resolveu todos os problemas de Hogwarts. Eu adoro o How Should Have It Ended lá que os caras fez, que é o Snape volta pro Voldemort criança e mata ele criança, sabe? A volta aqui da Bra, sabe? Agora, você pega, por exemplo, Madoka Mágica, eles não explicam muito o conceito de viagem no tempo, mas é muito óbvio porque que eles não é só voltar 80 vezes no tempo pra resolver. Tentando não dar o spoiler aqui, mas pra mim ficou bem óbvio porque que só voltar 1 bilhão de vezes no tempo e tudo tá certo. Não, obviamente isso não ia funcionar. E fica claro pro espectador. Isso tem que ficar claro, eu acho, que se você colocar. Por que é uma saída fácil? E por que o personagem não vai usar a saída fácil? Só pra me agradar? Não, tem que ter um motivo real pra ele não fazer a coisa fácil. Você tem razão, porque no final das contas, talvez esse é o mesmo problema de Dragon Ball. Porque o cara usou o poder dele pra resolver literalmente todos os problemas que tinha naquele negócio. E aí, tipo, beleza, e agora não tem mais problemas então, né? Porque qualquer problema que surgir, só volta, corrige, beleza, manda pra frente, né? Então, é um bom ponto que você colocou aí, Zo. O Looper tem uma tecnicalidade que eu gosto muito, que a máquina do tempo do Looper, ela funciona só num gap de exatos 30 anos. Então você vai sempre 30 anos pro passado. Você não pode ir 10 minutos pro passado pra resolver esse problema. Então, ela funciona pro plot, mas ela é limitada pra tudo que não é o plot. Isso tá bem claro. Eu não sei, achei isso bem feito, achei. Dororedoro fez a menina ter, tipo, eu tenho X cargas pra viajar no tempo. Então aí você vê, tipo, por que ela não tá usando? Porque agora ela só tem 2. Então se ela voltar mais uma vez no tempo, não vai acontecer mais nada. Nossa, Dororedoro eu adorei que, tipo, sei lá, eles tinham 4 cargas, aí do nada eles abrem e, tipo, só tem 2. Ela, tipo, eu devo ter usado 1 hora, né? E tipo, o meu do passado ou do futuro usou alguma hora aí. E a gente se salvou por causa disso, e a gente nem sabe. Foi basicamente ela fez isso. Ela fez basicamente isso. Tipo, eu salvei a gente em algum momento e a gente não percebeu. Tipo, e aí não mostrou nada, tipo, mesmo. Agora tá revelando, né? Uhum. E o do Dragon Ball, quero colocar o disclaimer. O Super fez essa cagada. O Dragon Ball normal deixava bem claro que o Trunks tinha combustível pra fazer a viagem de volta e era isso. Mas... Eu nem lembro como que o Trunks voltou no tempo. Eu nem lembro como que era a máquina. A Bulma fez uma maquinona. Uma navezona, parecia um inseto. Mas Dragon Ball tem outro bullshit pra caralho de viagem no tempo, que é a sala do tempo, né? Não é viagem no tempo, né? Não, é só bullshit, mas isso não é viagem. É só um bullshit, mas não viaja.
Mas é um Deus Ex Machina do caralho, né? Nossa, tá uma grande bullshit aquilo ali. Mas pelo menos é um Deus Ex Machina que falam, ó, existe essa sala que faz só isso. E tipo, ela existe para isso. E não é que nem Bleach que tipo... Pô, a gente tá passando por aqui, mas você percebeu que aqui o tempo passa mais devagar? Percebi, então vamos parar aqui e treinar um pouco e aí depois a gente segue? Porque Bleach aconteceu exatamente isso. Foi exatamente. Mas o de Dragon Ball... tipo, no começo fazia que nem eu falei que tinha que fazer e eles ignoram. Que no como apresenta, eles deixam bem claro porque eles não podiam só abusar da sala do tempo o tempo todo. E eles colocam uma regra. Aí no Naruto Buu eles quebram essa regra e falam, não, a gente pode abusar disso o tempo todo, a gente vai. Eu nem lembro qual que era a regra. Você podia passar só 2 dias naquela dimensão a sua vida inteira. Ah, é? Caraca. Ou aí você depois... ficava preso nela pra sempre. E nunca podia entrar mais de 2 pessoas por vez, ou você fica preso lá dentro pra sempre. Entendi. Acho que o mais interessante, talvez no final das contas, é tipo... É exatamente isso. Quando a viagem no tempo, sei lá, parar o tempo, esse tipo de coisa é usado pra resolver conflitos, é muito gratuito, cara. É muito ruim. Sim. Mas se é usado pra criar conflitos, aí é algo interessante. Ou pra criar uma sinopse, alguma coisa. Ou pra criar os conflitos que ele mesmo é usado pra resolver. Aí já é aquele nível... será que é bom? Não. Eu sempre penso em 12 Macacos, porque eu assisti 12 Macacos, me prometeram tanto que ia ser legal. E quando terminou, eu fiquei nessa... Puta, mas... Eu gosto de 12 Macacos, vamos se foder esses dois, eu adoro 12 Macacos. Não, é meio bosta mesmo, 12 Macacos, é meio... Não curti muito não, o tipo de resolução, achei meio... então era tudo cíclico mesmo, não sei, não gosto muito disso. Mas o que o Judeu falou meio que vale pra tudo, é uma grande regra de quando escrever roteiros que pra criar conflito vale tudo, pra resolver conflito o personagem tem que resolver com esforço, com alguma coisa mais recompensante. Sim. Exatamente. Pixar fala muito isso, que coincidências que causam conflitos, maravilhoso. Coincidências que resolvem conflitos é lixo, é Deus Ex Machina. Exato, cara, exatamente. Com Viagem no Tempo é exatamente a mesma coisa, né, cara? Como qualquer outro recurso. No final das contas, depois da conversa, eu vejo Viagem no Tempo só, tipo, não tem problema, sabe? Não tem problema ser uma gimmick, não tem problema ser algo pra você usar pra criar sua sinopse. Não tem que ser a ver, no final das contas, não tem que ter a ver com escolhas e, tipo, frustração e esse tipo de coisa. Só tem que ser, tipo, justo na história, né, cara? Fazer sentido. Sim. E aí, saber usar com parcimônia, né? Como qualquer técnica, né? Se vai usar isso, explica o suficiente, não exagera muito na explicação, também não deixa muito vago. Tudo é sempre a busca do equilíbrio e cada situação tem o seu equilíbrio diferente. Exato. Bonito, cara. Bonito. Vocês querem jogar mais alguns exemplos aí pra gente encerrar? Alguma viagem no tempo que vocês amam ou odeiam? A gente falou muitos já. Parar o tempo não é viagem no tempo, né? Eu considero. Se o tempo tá passando pra você quando o tempo tá parado, eu acho que é viagem no tempo. Porque eu gosto do como o dia usa o poder dele. De parar o tempo. De durar o tempo pra ser um grande trollão. Porque ele parava o tempo pra descer o Polnareff 2 degraus da escada e voltar pra mesma pose e voltar ao tempo. Ele era muito vacilão. ele fazia só pra ter, tipo, caraca, o que aconteceu? E aí, tipo, o que a gente não viu é ele andando até a pessoa, pegando ela no colo, empurrando ela um pouquinho pro lado, descendo os 2 degraus, voltando pra posição, arrumando a roupa, né, desamassando, voltar pra mesma pose. E soltar o tempo de volta. Trollão, adorei isso. Melhor uso de parar o tempo que eu já vi na história. Não, porque você tá esquecendo de Rick and Morty, meu amigo. Ah, sim, Rick and Morty. Rick and Morty faz muito bem isso. Agora, o que eu odeio é Heroes. Nossa, como Heroes cagou a viagem no tempo. Já só ouvi falar de Heroes, que ele faz realmente bastante cagada. Nossa, e faz uma cagada atrás da outra. E sempre envolvendo a viagem no tempo, né? Sim. Pegaram muito naquele moleque. De mangá, eu tô pensando que mais que tem de viagem no tempo. Eu lembro que tem um mangá que terminou recentemente no Brasil, chamado Zetsuen no Tempest, que ele basicamente... Ele é meio maluco, assim, pra viagem no tempo. Mas, tipo, a história começa com uma mulher que tá presa no passado, pedindo pros caras no presente resgatarem os ossos dela pra poder fazer, tipo, um ritual que aí ela volta pro presente, sabe? Tipo, tem umas paradas muito loucas de, tipo, os tempos estão acontecendo em paralelo. Todos os tempos estão acontecendo em paralelo ao mesmo tempo, sabe? Ela consegue se comunicar e aí em um determinado momento eles voltam pro passado também. Enfim, é uma loucura de viagem no tempo também, mas eu não sei se é um bom exemplo. É só um exemplo. Um bom exemplo que eu uso a viagem no tempo com muita classe pra mim é o Orange, né? Não tem a viagem em si,
né? Tipo, a viagem... A única coisa que viajou no tempo foi o papel. O papel foi a única coisa que viajou no tempo. A carta que viaja pro passado, só isso. E que nunca teve explicação também, né? Na história. Na história seria tão bom se essa carta voltasse pro passado, e aí ela volta pro passado. E não afeta o futuro. Origin é de linhas temporais, né? Alternativas. Não consigo pensar muito mais em mangás especificamente. Não, existem alguns outros, sei lá, tipo, Siren tem viagem no tempo, só que é só pro futuro. Tipo, o mundo no futuro está destruído e aí eles vão lá pra tentar entender o que aconteceu. Tipo, vão pro futuro pra ver o que aconteceu lá e aí eles voltam pro passado pra tentar desfazer. O tempo presente é o passado na história. Então, eu tô esperando alguém em One Piece ter viagem no tempo, cara. Não vai rolar. Cara, o Oda não ia conseguir, não. Ia ser lindo. Não, eu acho que o Oda não vai cair nesse buraco aí, não. O Kishimoto não caiu. Eu acho que o Oda consegue fazer melhor que o Kishimoto, pelo menos nisso. Kishimoto não caiu, mas trouxe a pessoa, né? Do tempo, verdade. Kishimoto flertou com viagem no tempo, mas na hora de dizer não, ele conseguiu dizer não. Flertou muito, brincou com o conceito. Todo fã teve medo que desaparecer em alguma hora. Nossa. Um que eu tô pensando aqui, que tipo, ele meio que tinha tudo pra dar errado. Spirit Circle, né? Que, tipo, começa parecendo que é meio que viagem no tempo, mas e ele tem uma hora que ele, tipo, se aprofunda muito na ciência do negócio, mas eu acho que ele acaba se safando porque, tipo, ele cria uma nova teoria de viagem no tempo, que não é efeito borboleta, não é exatamente linhas temporais, também é outra coisa, tá ligado? É uma magia que ele inventou ali pro mangá. Sim. É uma coisa mais espiritual, uma coisa mais metafísica. Que ele até tenta dar uma ciência, mas a ciência é bullshit pra metafísica, sabe? Exato. Funciona pra mim, funciona. Porque, tipo, ele não tentou explorar essas mecânicas que a gente conhece demais, sabe? Ele, eu criei uma nova aqui, ó, que legal. Bem legal. Pra mim é isso aí. Eu consegui até citar Reborn, então pra mim tá ótimo. Quantos podcasts tá tentando citar Reborn? Não tava tentando, mas só de ter citado já fico mais feliz. Assim. Tá muito tempo sem citar Reborn no Alquadrado, sim, eu não lembro quando foi a última vez. Eu malemar lembro de Reborn. Eu só lembrei que, tipo, tem a saga do futuro, né? Tem a saga do futuro. É tudo que eu lembrei. Reborn é que nem Toriko pra você, que, tipo, quando terminou, você esqueceu tudo que aconteceu na história. Quando eu tava lendo, eu tinha esquecido tudo que aconteceu na história. Toriko, mas eu Toriko. Negócio? Bora matar. Então, Mangá ao Quadrado de número 201, intersecção filme. Leitura de e-mails, né? Nossa, eu tô dando título aqui, não dei nada. É a leitura de e-mails, sim. Os e-mails que a gente vai ler chegaram no contato @alquadra.do e também os comentários no site alquadra.do, correto? Exatamente. Recados. Temos recados. A gente já tem o nosso próximo Mangá Enquadrado definido. Em breve. Ele sai lá pro meio de abril e será de Akunohana. Olha só, maravilha. Então, Akunohana seria a pronúncia correta japonesa. Eu vou continuar falando Akunohana. E então já leiam isso para mês que vem. E também o Hugo, que ganhou o nosso concurso cultural, que era pra nomear o que agora é o Reenquadrado. Esse título foi dele, né? Essa escrita meio maluca, ele que deu a ideia. Esse concurso cultural se indica um tema, alguma coisa, e ele escolheu um mangá enquadrado de ping-pong, correto? Exato, ele deu 2 opções e a gente foi no ping-pong. Eu não lembro qual era a outra, mas era uma que a gente com certeza não ia fazer. Tem Topa Gurren Lagann. Eu queria, essa aqui não ia... Pois é. Ok, tá certo. Mas ping-pong, então no meio de maio sai ping-pong. Então podem ir com calma, vai no Akunohana primeiro, depois vai no ping-pong. A Akunohana é super rápido, Júlio. Sim. Ping-pong também não é muito demorado, não.
duas obras fáceis. Vamos lá então pra sessão Slowpoke Report, sessão que a gente comenta coisas do passado e coisas que não são relevantes ao tema do momento, começando com o Sávio Carvalho Siqueira. Ele mandou bastante e-mail, porque eu sabia que era Carvalho e só tinha C ponto. E ele terminou de ler Spirit Circle, ouviu o podcast e ficou com os olhos pesados. Esse podcast, ele é um bom podcast pra mostrar nosso amor por esse mangá, né? Tipo, quando a gente gostou mesmo. Sim, a gente gostou bastante mesmo. O Jorge Joestar, ele leu Inside Mari, pensando que seria algo no nível de Onani Master Kurosawa e Helter Skelter, porém ele achou a obra mais interessante de discutir do que de ler. Ele tem algumas reclamações gerais sobre o mangá, mas de forma geral ele considerou um bom mangá. Eu acho um bom mangá também. Eu acho que inclusive a gente podia fazer... Se tem algum podcast que eu gostaria de regravar hoje em dia, seria... Inside Mari. Eu tava pensando em... Music of Mary. Em Music of Mary. Eu não sei porque eu tenho confundido bastante esses dois mangás. Enfim. Eu gostei bastante de ler Inside Mari, sim, também. The Music of Mary a gente poderia regravar. Eu nunca tinha ocorrido essa possibilidade, mas quem sabe? Sério? Tipo, revisitando Inside Mari, não. Revisitando Music of Mary. Quem sabe um dia? Pena que a gente já roubou o nome de Reenquadrado pro outro bloco. É verdade, agora já era. Já era. A gente faz Enquadrado Inside The Music of Mary 2, a gente faz. O João Manuel é estudante de Ciência da Computação Guaranhuns, Pernambuco. Garanhuns, ok, Pernambuco. Já ouve o nosso podcast há algum tempo e leu muita coisa, incluindo The Music of Mary, Onani Master Kurosawa, Solanin, Lucifer Martelo, Hotel, Homoidemonon, Necromancer e Miss Marvel. Ele começou Spirit Circle e quer saber qual dos três deve ler a seguir. Inside Mari, Pum Pum ou Queijo? Queijo, obviamente. Queijo, claro. Não, mas eu acho honestamente Pum Pum. Eu acho que qualquer um dos três aí seria ótimo. Qualquer um. Não nem tem muita diferença qual ler a seguir, não. Acho que os três aí são excepcionais. Tá, no mesmo nível. No mesmo nível, com certeza. Bom, vamos lá então, comentários e e-mails sobre o último programa, Intersecção Filmes. Eu esperava mais reações, a gente teve poucas reações. Eu não sei se foi bem recebido ou se a falta de reações é justamente porque não foi bem recebida. Sério, eu fui surpreendido até. Eu achei que teria poucas pessoas. Eu achei que teve uma quantidade. Teve poucas, né? Eu honestamente, eu achei que a recepção foi boa. Isso é verdade. Vamos ver o que as pessoas dizem especificamente sobre isso. Okay. De qualquer forma, Matheus Santos, ele fez uma fanart, olha aí, do programa, com um mashup do Koro Sensei com o Ferris Bueller, né, do Curtindo a Vida Doidado, e o Neuro com o Abutre. Neuro e Abutre ficou excepcional pra mim. Nossa, a cara do Neuro demais. A conexão fez sentido depois dessa fanart. Vai ter lá no blog lá. A Paula recomenda The Age of Adeline, um filme sobre uma mulher que para de envelhecer aos 29 anos. Pra quem gostou de Emanon, né? O Moide Emanon tem toda a ver essa conexão aí, com certeza. Legal. E o Maurício, ele disse que achou a conexão entre Emanon e ela brilhante, e que ele também viu La La Land e leu Han e o Mundo Cinza, né? The Grey World. A primeira pessoa até agora, né? Que viu e leu os dois. É verdade, ele é o único. Ele achou a conexão estética entre as obras realmente válida, e ambas possuem romance como tema central, só que seguem caminhos bem diferentes, diz ele. O romance... Eu imagino, mas se bem que aqui eu não vi La La Land, mas eu imagino que o romance tem um ar meio, talvez trágico, tipo agridoce, não é muito feliz no final, imagino eu, ou não? Sim, o que? O La La Land é um pouco. O Han, ele tem isso também, acho que o Maurício... É porque Han parece ser feliz, mas o romance especificamente ele tem um tom meio trágico mesmo. Eu pretendo ler o Mundo Cinza em breve. Terminamos então aqui com o Sérgio Júnior, 19 anos, estudante de jogos digitais de Presidente Prudente. Ele fez as suas próprias recomendações, né, para La La Land. Ele falou que o pintor do como é que é o nome do cara? Do Yoko, né, o autor de Onani Master Kurosawa, foi a primeira coisa que veio à mente, né, referente a La La Land. Divertido, musical e tem em sua temática muito da magia que La La Land também aborda. Concorda? É estranho. Eu acho que funciona. Faz sentido. Eu acho que funciona essa recomendação, sim, combinou. Esquadrão Suicida, ele acha que Black Lagoon ou Jurmungand, eu não sei que mangá é esse, é outro que também se encaixa. Black Lagoon acho que faz sentido, é bem ruim, é só... Eu não sei, não
não assisti. Aliás, não li nenhum desses dois. E a Konohana, ele fala de Dente Canino, Kids ou Spring Breakers. Cara, Kids eu não assisti, você assistiu? Kids não, mas eu vi Dente Canino, por incrível que pareça. Eu também vi. Caraca, eu acho que tem tudo a ver, tem realmente tudo a ver com então, a Konohana. Eu também achei que foi uma boa recomendação, faz todo sentido. Ah, porra. Eu acho assim, o Dente Canino é um pouco mais sofrível de você assistir. Porque ele é um filme meio chatinho. Em algumas boas partes ali. E de alguma forma é bem mais perturbado, apesar de a Konohana ser também perturbada pra caralho. A Dente Canino parece mais pesado ainda por cima. Ele é bem pesadão. E Spring Breakers eu não curti muito não, então eu não acho que tem muito a ver, na verdade. Eu não cheguei acho a ver. Que é outro caminho, não, é meio ruinzinho. E pro Koro Sensei ele fala de o Grande Lebowski. Eu não entendi essa conexão, não. Eu não sei, de ser um personagem central, que é uma figura meio estranha, faz algum sentido, eu acho. Que tinha que acompanhar de fora o Grande Lebowski, faz algum sentido. Maravilha, cara. Terminamos aqui a leitura de e-mails. Tem alguma coisa que você quer comentar? Fica a recomendação pra todo mundo que estiver ouvindo essa leitura de e-mails na hora certa. Tá rolando o Campeonato Feminino Mundial de Curling. Aí sim, porra. Tá no comecinho ainda, começou no dia 18 de março de 2017 e vai aí, acho que é um pouco mais de uma semana, e aí depois tem o masculino. Então fica a recomendação, dá pra ver os jogos online no YouTube, no canal do YouTube do World Curling TV. E não tem duplas? O misto não, acho que não tem Campeonato Mundial misto. Na verdade eu acho que até tem, mas não nesse evento. Que tipo, o Campeonato Mundial em si, o evento, o Campeonato Mundial tem só masculino e feminino, um seguido do outro. Cara, nenhum esporte que não tinha que ter divisão, né? Tipo... Não deveria, também acho. Eu pensei nisso vendo o jogo hoje. Tipo, é que nem acho que xadrez também tem divisão masculino e feminino. Mano, não faz sério. Sentido. Não faz sentido. O que você teve a comentar? Vejam Samurai Jack e a nova temporada. Vejam. Você já viu a primeira? Eu reassisti há uns 2 anos atrás, aí me preparando, eu vi um pouquinho da primeira temporada, mas tipo, cara, se você lembra a premissa da história, você pode chegar e ver essa 5ª temporada de boa. Se você lembra a premissa da história, é só isso. Eu lembro bem vagamente. Vê o primeiro episódio da primeira temporada e aí pula pra 5ª. Porque, tipo, o meu maior problema em Samurai Jack é que não tinha continuidade na história. E também era muito censurada a violência no Cartoon Network. Tipo, o Samurai Jack não podia levar um corte que saía sangue, tá ligado? E agora Samurai Jack tá saindo pelo Adult Swim. Então no segundo episódio já teve continuidade pra caralho. O final do segundo episódio tem tudo a ver com o começo do primeiro, é muito bom, cara. Tá tendo uma boa violência também. Mano, essa 5ª temporada foi o que essa série nasceu pra ser. Puta que pariu, tá muito bom mesmo. Legal. Fica aí então a recomendação. Quem gosta aí de desenho animado. É isso aí. Fica aí a recomendação. Eu queria ver, porque eu pretendo ver em oportunidades futuras. 2 episódios, curtindo, dá pra ver. É um bom momento pra pegar agora. Beleza. Seguinte, eu quero recomendar um mangá que eu nunca vi ninguém falando sobre. Eu achei sem querer no Manga Updates. Ele tinha uma avaliação boa, eu li e eu gostei bastante. Basicamente, tem tudo a ver com o tema deste podcast. Uma moça, ela é atropelada e aí ela acorda 10 anos no passado, quando ela era adolescente. E basicamente na vida atual dela, né, de 24 anos de idade, ela anda meio apática, ela diz que ela nunca amou ninguém na vida, que a vida dela é meio, tipo, não tem muita coisa o que fazer e tal, embora ela tenha uma vida boa, tenha uma família rica e tal. Mas aí quando ela volta pra adolescência, ela percebe primeiro que não é uma viagem no tempo, que é na verdade, tipo, ela meio que sonhando. E aí ela tá tentando se lembrar, conforme ela vai revivendo as coisas, ela vai se lembrando
lembrando de fragmentos da memória que ela tinha perdido, que ela não lembrava que ela tinha mais. E aí o volume inteiro, é um mangá de um volume só, é basicamente ela pegando pedaços da memória dela e revivendo o ensino médio para encontrar o verdadeiro eu dela. Esse mangá chama Heptagon. Nunca ouvi falar mesmo. Ele é um shoujo. Na verdade não, ele é um josei. Eu não conheço a autora, não sei a revista, não sei nada. Eu sei que eu li esse mangá e ele é bem legal. Ele tem uma narrativa que ele pode parecer meio confuso, mas eu considero isso como parte da mensagem que a autora tá passando, porque são fragmentos de memória e de repente, tipo, ela tá num momento e aí pula pra um outro momento do ensino médio dela, que parece ser mais bem lá na frente, e como ela lida com, tipo, ela ter viajado no tempo, entre aspas, né, como ela lida com toda com as situações e que ela fala, quando eu era mais nova eu não faria isso, mas eu sei que é só uma memória, então foda-se, vou fazer isso agora. Então é bem interessante. Eu acho que o final ele fecha bem. E eu lendo comentários, eu acho que o final é interpretativo, porque eu não tinha. Eu tinha tido uma outra interpretação do final do que o pessoal teve nos comentários do Manga Updates. Então eu acho que existe margem para uma leve discussãozinha ali, nada muito profundo, mas existe uma margem para uma discussãozinha ali no final, um final bem interessante. Parece que vai seguir um caminho, não segue exatamente esse caminho. Eu acho que é uma boa leitura. Assim. Uma pequena gema escondida por aí, né? Uma pequena gema largada lá no fundo do Manga Updates, atrás de um monte de aois. Ok, cara, eu me interessei. Quero saber que final interpretativo é esse aí. Um volume rapidinho dá pra ler, né? Dá pra ler rapidinho. Ler numa sentada. Eu voltei bastante a ler mangá. Eu vou ler Heptagon, sim. Beleza. Então essa é a recomendação da semana, Heptagon. Maravilha. Até semana que vem. Semana que vem. Wanted to